Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. É a última gota dessa série que eu dei o nome de Vencendo a Pandemia da Alma, não é? Fui falando algumas coisas. Quando nós falamos do Salmo 23, eu sou muito suspeito a falar, porque a impressão que eu tenho é que o Salmo 23, ele ele é novo para mim. Cada vez que eu leio, é como se ele fosse uma novidade. Eu sei que espiritualmente falando, a letra da palavra de Deus, ela é novidade. Mas intelectivamente falando, eu tenho a impressão que nunca li da tamanha profundidade desse salmo. É um salmo que fala de vara e cajado, que ajuda em dois aspectos. É um salmo que fala, habitarei eternamente, profundamente na presença de Deus. Aquele óleo que lubrifica nossa alma, nosso coração e que unge a nossa cabeça. É aquele salmo que fala de festividade em meio a um caos, confiança em meio a um cenário caótico, não é isso? Então, tudo isso é conviver com o pastor amado. Até o fim da vida, diz o salmista, eu vou continuar com o Senhor, porque o Senhor me aceitou. Então, é importante que nessa conjuntura de entendimento do Salmo 23, depois de tantas gotas que eu cheguei aqui e já apresentei a vocês, eu recomendo uma leitura, não aquela leitura de folhinha, sabe? Como esse salmo muitas vezes ele é colocado, mas é importante falar da comunhão com Deus. Esse óleo representa aquela comunhão que a Bíblia tanto menciona, sabe? E nós precisamos descansar em Deus, nós precisamos entregar o nosso coração nas mãos de Deus. E quando nós vamos perceber, grandes pessoas, grandes teólogos, pessoas com mais profundo entendimento acadêmico, intelectual, é, 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 eu diria que teológico, sistemático, filosófico, com conhecimentos na literatura hebraica, enfim, várias pessoas já falaram do Salmo 23. E eu me lembro, o meu pastor contou uma experiência lá quando eu era adolescente, ah, que uma formatura, havia muitas pessoas naquela formatura. E de repente um acadêmico, uma das pessoas mais importantes daquela academia, ele resolveu recitar o Salmo 23. E ele falou do Salmo 23, e ele explanou o Salmo 23, ele fez uma excelente pesquisa, ele fez uma excelente exegese, e ele explanou e as pessoas ficaram em pé e aplaudiram. Foi uma cena tremenda, numa plena academia, ele explanar o Salmo 23, afinal de contas, não era uma academia com tradições religiosas. E ele impactou o coração daquelas pessoas e as pessoas de pé aplaudiram. Ele, uma cabeça maravilhosa. E por coincidência, a menina que faria o juramento seguido de uma pequena explanação, ela muita vergonha, porque aquele acadêmico tinha acabado de explanar profundamente o Salmo 23. E ela disse: Ô, gente, me desculpa, mas eu tinha preparado o Salmo 23. E ela começou a falar: O Senhor é meu pastor, e eu só estou concluindo esse curso por causa da bondade dele. Ele não me deixou faltar carona quando eu pegava carona para vir. Ele não me deixou faltar saúde, apesar de ter sérios problemas de saúde. Ele não me deixou faltar alimento, porque muitas vezes eu saía de casa com fome. E ela foi explanando a sua vida, a sua história naquele salmo. E ela disse certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E ela dizia assim: Olha, cada vez que eu entrava nessa faculdade, eu olhava para trás, eu percebia, perceptivelmente, na sua invisibilidade, eu percebia a mão de Deus me guiando. E aquela menina explanou de forma tão linda, e quando ela terminou, as pessoas estavam chorando. Mas as pessoas choravam, cada um sussurrava no seu canto. E de repente alguém perguntou qual foi a diferença. Alguém disse: o acadêmico falou muito bonito. Ele falou do pastor do Salmo 23. E ele falou a compreensão daquele pastor. Mas quando aquela menina falou, ela não falou da compreensão do pastor do Salmo 23. Ela falou do cuidado, do amor.
e da convivência com o pastor do Salmo 23. E é assim, meus irmãos. Deus derrame graça sobre a vida de cada um de vocês. Nós precisamos muito desse pastor que cuida da nossa vida, que estrutura nosso coração, que nos chama a atenção. Esse pastor que é nosso pastor, que ele é o suprimento. Esse pastor que não nos deixa faltar nada. Esse pastor que nos faz caminhar em verdes pastos verdejantes nesse descanso. Esse pastor que nos guia, nos conduz com tranquilidade. Esse pastor que refrigera nossa alma, curando as feridas geladas das dores. Esse pastor que nos guia por vereda de justiça, isto é, nos dá direção profunda. Esse pastor que nos ama por causa dele, por causa do amor dele, isso é um propósito firmado nele. Esse pastor que sabe que às vezes os nossos pés vão até para o vale da sombra da morte por causa da nossa história. Mas ele associa a vitória que ele teve na cruz do Calvário àquilo que ele promete para nós. Que Deus derrame graça sobre a sua e sobre a nossa vida. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Obrigado por me acompanhar nessa série de gotas. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque eu não quero, de forma alguma, que as muitas palavras ganhem muito tempo. Mas em poucas palavras eu te peço, derrama o óleo da unção sobre esse irmão, sobre essa irmã. Abençoa cada um deles. Abençoa cada uma delas. E faz com que vençamos, pelo poder do Teu Espírito Santo, toda a pandemia da alma. Porque esse momento vai passar, eu tenho certeza, Senhor. Eu tenho plena convicção que o Senhor vai nos libertar disso tudo. Mas e depois, Senhor? E depois? E é assim que eu te agradeço e encerro essa série em nome de Jesus. Amém.